Olá! Na aula de hoje falaremos sobre a música romântica, ou do período romântico. Vamos começar explicando o termo música romântica. Assim como o termo clássico ou música clássica, o termo romântico tem vários significados advindos de outros campos do conhecimento, como a literatura. Segundo Grout e Paliska, o adjetivo romântico deriva de romance, cujo sentido literário original era o de uma narrativa ou poema medieval sobre personagens ou episódios e escrito numa das línguas românicas, ou seja, uma das línguas vernáculas, que tiveram a sua origem no latim. Quando a palavra romântico começou a ser usada, em meados do século XVII, tinha a conotação de algo distante, lendário, fictício, fantástico e maravilhoso, um mundo imaginário ou ideal, por oposição ao mundo real e presente. No estudo da história da música ocidental, o termo é usado para referir-se ao estilo musical predominante na Europa durante o século XIX, mais subjetivo e livre do que o estilo clássico. Segundo Lovelock, um dos objetivos básicos românticos seria a livre e irrestrita expressão emocional. Essa premissa refletiu-se na experimentação no campo das formas musicais, instrumentais e vocais. Enquanto no período clássico a sonata e sua forma homônima reinavam no repertório para instrumento solo ou acompanhado, geralmente pelo piano, no romantismo as formas curtas, em um único movimento e de estrutura livre, ganharam espaço, possibilitando o surgimento de novos gêneros musicais. Ao mesmo tempo em que essas peças breves tomaram conta dos salões, grandes obras orquestrais eram apresentadas em teatros, ainda escritas sob a forma de gêneros importantes no classicismo, como concertos, sinfonias e missas, porém com uma nova abordagem, mais expressiva. Um outro motivo por que a tradicional antítese clássico-romântico gera confusão, segundo Grout e Paliska, na história da música, é que não se trata inteiramente de uma antítese. A continuidade entre os dois estilos é mais fundamental do que o contraste. A principal forma musical desse período foi o Lied, ou canção, e o principal compositor de Lieder, plural de Lied, desse século e em toda a história da música ocidental foi o austríaco Franz Schubert, que nasceu em 1797 e morreu em 1828, com apenas 31 anos. Apesar de continuarem a escrever sonatas e sinfonias, os principais compositores do período romântico, como o polonês Frédéric Chopin e o alemão Robert Schumann, deram um novo tratamento aos temas em suas obras, de forma a rejeitar a unidade formal em prol da liberdade de narrativa. Os mesmos temas podiam ser empregados em vários andamentos, dando assim uma nova roupagem à uniformidade esperada em uma música de longa duração, dividida em movimentos. No campo da música vocal, a ópera enveredou por caminhos nacionalistas, especialmente no que diz respeito à linguagem musical, ainda que mantendo temas universais. Grandes compositores do gênero na época foram Hector Berlioz, Giuseppe Verdi e Richard Wagner. No domínio da música instrumental, o piano estabeleceu-se como um instrumento romântico por excelência. Praticamente todos os grandes compositores românticos foram pianistas, e o significativo desenvolvimento técnico do instrumento durante o período deu-lhe inigualável versatilidade. O piano romântico, mais robusto, maior e mais resistente, era um instrumento muito diferente do experimentado por Haydn e Mozart. Já pouco assemelhava-se a um cravo, e em termos de potência sonora, chegava cada vez mais próximo a competir com a orquestra. Algo que os compositores românticos exploraram com maestria. A música do período clássico era, como vimos, cosmopolita, globalizada. O período romântico, por sua vez, vivenciou a formação de escolas nacionalistas.
Segundo Candé, compositores realizaram a tomada de consciência de uma identidade nacional, de uma comunidade de cultura e de destino, graças aos combates pela independência e pela liberdade. Na aula de hoje serão abordados os seguintes temas referentes à música do período romântico. Começaremos com a contextualização histórica, teremos então uma introdução à música do período romântico, falaremos sobre a música instrumental e a música vocal, também as escolas nacionalistas e, por fim, os principais compositores românticos. Começando com a contextualização histórica. O romantismo está compreendido entre o classicismo, período que durou aproximadamente 70 anos, entre 1750 e 1820, e o modernismo, que compreendeu boa parte do século XX. O romantismo, por sua vez, compreende a maior parte do século XIX. Alguns acontecimentos importantes desse século foram as revoluções liberais nacionalistas na França e na Bélgica, em 1830, a construção de ferrovias na Europa e nos Estados Unidos na década de 1840, diversas revoluções na Europa que ocorreram nos anos de 1848 e 1849, e a invenção do toca-discos por Emily Berliner, em 1888. O século XIX foi marcado pelos desmembramentos de duas grandes revoluções que tiveram início no século XVIII. A Revolução Industrial, entre cerca de 1760 e 1840, e a Revolução Francesa, que durou 10 anos, entre 1789 e 1799. Os impactos econômicos e sociais advindos dos novos processos produtivos agitaram política e culturalmente a sociedade europeia durante a Era das Máquinas. Segundo Cavini, na política surgiam as monarquias liberais e as repúblicas autoritárias. No campo social, o inconformismo imperava, dando ênfase ao dualismo, nacionalismo e internacionalismo. Nas artes, o repúdio às regras estabelecidas pelo neoclassicismo do período anterior era evidente. O inconformismo generalizado teve paralelos até do outro lado do Oceano Atlântico. No Brasil, o período romântico coincidiu com importantes eventos históricos: a Declaração da Independência, em 1822, o Primeiro Reinado, de 1822 a 1831, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870 e a campanha abolicionista. Sobre as características do romantismo. Outras formas de arte, como a literatura e as artes plásticas, manifestaram os ideais românticos de maneira singular. Podemos, ainda assim, definir características românticas comuns a todas as artes, como refúgio no passado, em mitos, sonhos no sobrenatural e no irracional, em contraste ao mundo real neoclássico. Valor à vida rural e à natureza, como inspiração e revelação, em contraste à crescente vida urbana nas metrópoles. Solidão e individualismo, em contraste à sociedade de massa. Novidades, rompimento de fronteiras e exotismos, em contraste à rotina das fábricas e dos mercados. E procura de caminhos individuais para expressar intensas emoções, ou subjetivismo. Hoffmann e outros escritores consideravam a música instrumental como a arte romântica ideal, por ser livre de concretude das palavras e representações visuais, e, assim, poder evocar impressões, pensamentos e sentimentos que estão além do poder das palavras. A literatura romântica desprende-se das formas rígidas da escrita, ao mesmo tempo em que sua temática volta-se à narrativa histórica e ao individualismo. Exemplos de obras dessa época são Os Miseráveis, do francês Victor Hugo, e O Guarani, do brasileiro José de Alencar. O romantismo, como arte que se afasta do mundo real, não manifestou-se exclusivamente no período romântico, mas também no Barroco e na Idade Média. É comum, na história da música, presenciarmos a alternância entre o estilo clássico, equilibrado, e o estilo romântico, mais livre. Segundo Cavini, na arquitetura, o romantismo esteve ligado, sobretudo, à retomada das formas medievais
e ao gosto crescente pelos temas exóticos das culturas orientais, favorecendo a mescla de vários estilos, como o romântico, o gótico, o bizantino, o chinês e o árabe. Um exemplo da arquitetura romântica é o Palácio de Westminster, sede do parlamento inglês, construído a partir de 1840. Agora, faremos uma breve introdução à música do período romântico. A primeira metade do século XIX foi marcada pelo individualismo. Compositores procuravam expressar emoções e sentimentos sem se importar com a opinião ou aceitação do público. O artista via-se refletido em sua música. Até o século XVIII, a maior parte da música de concerto havia sido composta para ser tocada em igrejas ou cortes. No século XIX, a música para o lar e para espaços públicos alcança um novo status, substituindo a antiga prática em importância e popularidade. De acordo com Candé, essa nova expressividade musical agradou parte do público europeu, que acreditava ser a música clássica de difícil compreensão, devido à sua formalidade. A música erudita, não mais criada para um público específico, passa a ter um papel cultural frente ao papel social que tivera até então. O mercado para as músicas feitas para serem tocadas em casa e a popularidade dos concertos públicos estimularam a criação de novos estilos, feitos para gostos musicais amplos. Sobre a música programática, segundo Graut e Paliska, o conflito entre o ideal da música puramente instrumental como modo de expressão supremamente romântico, por um lado, e o forte pendor literário da música oitocentista, por outro, resolveu-se no conceito de música programática. A música passaria a ser uma sugestão imaginativa ao ouvinte, segundo Cavini, tendo em vista a sua incapacidade de realmente expressar algo, quando não munida de palavras. A partir das revoluções liberais e nacionalistas de 1830, diversos compositores como Berlioz e Liszt afastaram-se de seu isolamento para participar mais ativamente da vida social e política de seus países. Esta tendência perdurou até o final da década de 1840, quando avanços científicos opuseram a sociedade burguesa à visão emocional romântica do mundo. Na primeira metade do século XIX, o interesse da sociedade na cultura nacional cresceu, movido pelos reflexos da Revolução Francesa em toda a Europa. Compositores incorporaram traços nacionalistas em suas obras. Música programática é a música que tem por objetivo evocar ideias ou imagens extramusicais na mente do ouvinte, representando musicalmente uma cena, imagem ou um estado de ânimo. O termo romântico, mesmo após séculos de estudo, continua bastante contraditório no que diz respeito à música do século XIX. Várias dualidades marcaram esse período, como bem definido por Graut e Paliska. Música versus palavra. Ao mesmo tempo em que a música instrumental era considerada a arte romântica ideal por não ter letra, o principal gênero do século foi vocal, o lied, canção. Multidão versus indivíduo. Ao mesmo tempo em que o artista romântico procura isolamento, individualismo e é pouco sociável, o público e as salas de concerto tornam-se maiores. Profissionais versus amadores. O romantismo presenciou o grande virtuosismo de ícones como Franz Liszt e Niccolò Paganini, mas também abriu as portas para músicos amadores que reuniam a família na sala, ao redor do piano para cantar árias e hinos. Homem versus natureza. Ao mesmo tempo em que, devido à Revolução Industrial, o homem se afastava da natureza para morar em grandes centros urbanos, o seu pensamento voltava-se à natureza. Nacionalismo versus internacionalismo. Ao mesmo tempo em que acentuaram-se as diferenças entre os estilos musicais nacionais, surgiu um gosto pelo exotismo, na forma de apropriação de idiomas musicais estrangeiros. Sobre os instrumentos musicais na Revolução Industrial. A Revolução Industrial não foi um evento único, mas uma série de invenções e aplicações que mudaram radicalmente a maneira com a qual bens eram manufaturados.
Produtos que haviam sido feitos à mão por séculos agora eram produzidos em massa por máquinas. A fabricação de instrumentos musicais foi uma das indústrias a serem revolucionadas. No início do século XIX, a empresa John Broadwood and Sons of London fabricava cerca de 400 pianos ao ano, contando com o apoio de um grande número de funcionários. Por volta da década de 1850, a mesma companhia já conseguia produzir mais de 2.000 unidades ao ano, entre pianos de cauda e de armário. Devido ao aumento na produção e consequente diminuição dos custos, pianos tornaram-se acessíveis o suficiente para serem adquiridos por famílias de classe média. A construção do instrumento também sofreu grandes mudanças ao longo do século, com melhorias nos pedais, nos martelos, a adição de uma placa metálica ao corpo, proporcionando maior tensão nas cordas e um som mais intenso, a inclusão de mais teclas, uma nova mecânica de escapamento duplo, entre outros.